Boa noite. Prosseguindo com a leitura do primeiro livro dos Macabeus, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada Católica. Estamos no capítulo 3, no tópico Batalha de Emaús, versículo 27. Este livro trata de um contexto de guerras religiosas. Os judeus contra a helenização da Palestina, a penetração da cultura grega no território palestino. E vemos aqui Judas o Macabeu e seus irmãos lutando contra a helenização da Palestina. Guerra Santa contra os pagãos. E no caso aqui, os pagãos eram os gregos. Batalha de Emaús. Tempo do mundo antigo. Realidade em que povos mais fortes submetiam povos mais fracos à escravidão e exterminava-lhes cultura. Destruição cultural. Destruição da subjetividade de povos a partir da submissão à escravidão. Sociedades antigas. Época do regime de sociabilidade do escravismo antigo. Povos mais fortes submetendo povos mais fracos à escravidão. Vamos lá. Batalha de Emaús. Quando o rei Antíoco ficou sabendo da fama de Judas e de seus irmãos, ganhando importantes batalhas contra os pagãos. Quando o rei Antíoco ficou sabendo disso, encolerizou-se de ódio, raiva e ira extrema, e ordenou concentrar todas as forças de seu império em um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro real e distribuiu para as tropas o soldo de 1 ano, para manter a tropa motivada, com o moral de ânimo lá em cima. É o rei Antíoco comprando todos e tudo. Abriu o tesouro e distribuiu para as tropas o soldo de 1 ano, ordenando-lhes estar preparados para quaisquer eventualidades. Mas quando viu que as arcas se esvaziavam e que os tributos da região diminuíam pelas discórdias e pela miséria que havia desencadeado no país com a supressão das leis antigas, teve medo de que, como lhe havia acontecido mais de uma vez, não fosse suficiente para os gastos e presentes que costumava fazer, superando os reis anteriores no quesito corrupção. Antíoco, aquele que corrompe, comprava tudo e todos, corrompedor. Vendo-se muito apurado, projetou marchar para a Pérsia a fim de recolher os tributos daquelas províncias e reunir uma grande soma de dinheiro. Tempo do mundo antigo, do regime de sociabilidade do escravismo antigo, época em que povos mais fortes submetiam povos mais fracos à escravidão, tributando-lhes as riquezas. Deixou Lísias, membro distinto da família real, à frente do governo, desde o Eufrates até aos confins do Egito, e o incumbiu também da tutela de seu filho Antíoco até sua volta. Deixou-lhe a metade das tropas e dos elefantes,
ele lhe comunicou todas as suas decisões, em particular as referentes aos habitantes de Judá e de Jerusalém, que enviasse contra eles um exército para esmagar e aniquilar o exército de Israel e os que restavam em Jerusalém, exterminar, esmigalhar e esmagar, que apagasse o nome deles desse lugar, extermínio de cultura. E sabemos bem que a religião é parte sobremaneiramente significativa da cultura de povos. Que apagasse o nome deles desse lugar e estabelecesse estrangeiros por todo o território. De sua parte, o rei partiu de Antioquia, capital de seu império, no ano 147, levando a outra metade das tropas. Depois de passar o Eufrates, foi percorrendo as províncias do norte. Lísias escolheu Ptolomeu de Dorímenes, Nicanor e Górgias, homens poderosos e grandes no reino, e enviou com eles 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadir e devastar Judá, conforme a ordem do rei. Partiram com todo o seu exército e foram acampar junto de Emaús, na planície. Quando os traficantes dessa região ouviram a notícia, foram ao acampamento com muitíssima prata, ouro e concorrentes, para comprar os israelitas como escravos. Ao exército se juntaram tropas sírias e filisteias. Judas e seus irmãos viram que a situação se agravava. Os exércitos acampavam em seu território e conheciam a ordem do rei, que ordenava destruir e exterminar o povo. E comentaram bem assim: restauremos a ruína de nosso povo, lutemos por nosso povo e pelo templo, lutemos pela nossa cultura. A assembleia se reuniu a fim de preparar-se para a guerra e rezar, pedindo misericórdia e compaixão a Deus. Contexto de guerras religiosas de Judas e seus irmãos contra a helenização da Palestina, contra as arbitrariedades do rei opressor. Antíoco, o abominável da desolação.